Londres, já fui muitas vezes. Liverpool, um pouco clichê. Edimburgo, lotado. Cansado das mesmas rotas turísticas? Deseja uma aventura autêntica, com gastronomia, futebol e cultura? Leicester é o seu destino ideal. Apenas a 1 hora de trem de Londres, tu pode fazer facilmente um bate e volta nessa cidade que vai te surpreender. E a primeira coisa a se aprender sobre Leicester é como se pronuncia. Se escreve Leicester, mas só fala Leicester. E aqui sobre a vigilante Clock Tower, que seria como a torre do relógio, a gente começa a nossa viagem para Leicester. A Clock Tower foi erguida em 1868 como a primeira ilha de tráfego no Reino Unido. Antes aqui cruzavam 6 ruas, então era bem caótico, onde veículos puxados a cavalos convergiam para uma área que é conhecida como Haymarket. Então, para controlar esse fluxo caótico, foi decidido erguer a Clock Tower como a primeira ilha de tráfego do Reino Unido. E outra curiosidade sobre essa torre é que ela foi concebida como memorial para os 4 benfeitores de Leicester, esculpida por Samuel Barfield. O principal aqui é o Simon de Montfort, que foi o conde de Leicester em 1239 e é lembrado localmente por conceder aos habitantes da cidade direitos de pastagem em terras comuns e por suspender certos impostos. Na outra ponta, a gente conta o Sir Thomas White, que estabeleceu um fundo em 1542, conhecido como Town Hundred, que ajudou muitos jovens locais a se iniciar nos negócios. O outro é o William Winston, que era um rico comerciante de lã. Em 1513, ele fundou o Hospital Winston para os pobres. E avançando na escala do tempo, a gente tem Alderman Gabriel Newton, que criou um fundo para educação, vestuário e aprendizagem. A antiga Alderman Newton School é onde agora é o centro de visitantes do Ricardo III. E a Clock Tower fica bem aqui no coração de Leicester, então é uma área bem movimentada. De noite aqui é bem agitado e sempre tem demonstrações, como estava aqui agora gravando o vídeo, o cara ali fazendo pregação religiosa, o que faz a Clock Tower ser um portal do passado para o presente. E hoje a Clock Tower ainda observa os transeuntes e a agitação da High Street, com cafés charmosos, lojas. Então aqui a Clock Tower é o nosso ponto de partida para Leicester. E bem próximo aqui, a gente conhece esse monumento que representa os principais esportes do Reino Unido. Em primeiro lugar, claro, o futebol. Daí vem o rugby e o cricket. E caminhando aqui no High Street, está realmente pisando em solo romano. Aqui dá para testemunhar prédios históricos, além do principal hub de compras e lazer da cidade. E bem perto do High Street, tu encontra várias vielas aqui, como os lanes, que é cheio de bares, lojas, pubs. É um lugar bem agradável para uma pausa ou mesmo só para conhecer. E outra pedida aqui na região dos lanes é o The Globe, que é o pub mais antigo da cidade, em atividade desde 1720. E assim, com essa música de fundo, vamos seguindo para o mercado de Leicester, que infelizmente está passando por uma reforma, mas é muito importante falar sobre ele. O mercado de Leicester é considerado um dos maiores mercados ao ar livre do Reino Unido. Então aqui normalmente tem uma explosão de cores, sabores, aromas. Olhando aqui tu tens uma ideia da dimensão dele. E uma curiosidade bem legal é que foi nesse mercado em que o pai do Gary Lineker trabalhou por anos. O Gary Lineker é o cidadão mais famoso de Leicester, talvez até mais famoso que o Ricardo III, que jogou durante muito tempo no Leicester City, assim como Tottenham, Barcelona e, claro, na seleção da Inglaterra. Então, para quem nunca ouviu falar, eu diria que o Gary Lineker é como se fosse o Pelé da Inglaterra. Mas aqui nesse mercado existem barracas de roupa, comida, souvenirs, objetos, tem de tudo. É um lugar ótimo para experimentar culinária de diferentes culturas e também é um bom lugar para encontrar pechinchas. Mas para dar uma amostra pequena de como o mercado funciona, eu vou passar aqui no meio de onde o atual mercado foi transferido provisoriamente enquanto a reforma não termina. E aqui em Leicester ainda a gente encontra a estátua da Alice Hawkins, que foi uma das sufragetes que lutou pelo direito de voto e igualdade entre mulheres e homens. E é bem legal ver a Alice Hawkins sendo reconhecida como uma importante parte da história de Leicester. E aproveitando que a gente está aqui perto do mercado, eu vou fazer uma pausa e fazer um lanche aqui no Corn Exchange, mais um prédio histórico aqui da cidade. Então vamos lá pro pub. Então, como o nome sugere, o Corn Exchange foi feito como um mercado de vendas de milho.
Esse lugar aqui já teve vários prédios antes de ter esse Corn Exchange. E o prédio, como a gente conhece hoje, foi feito em 1851 e funcionou como um mercado de venda de milho até a Grande Depressão, até que nos anos 2000 foi comprado e feito esse pub. E já que a gente está no pub inglês, nada mais justo que provar aqui um full English breakfast, com bacon, feijão, ovos estrelados, salsicha estilo Lincolnshire, as batatas ou chips e uma cerveja. Cheers! O English breakfast é um clássico da culinária britânica. O mais curioso aqui é o feijão. O feijão ele é cozido com molho de tomate adocicado. Não é ruim, mas leva um tempo para se acostumar. E esse combo aqui do prato com uma pint saiu menos de 10 libras, então uma pechincha, além de tu saborear nesse lugar histórico. E apesar do nome ser English Breakfast, né, o café da manhã inglês, não é algo que as pessoas comem no seu dia a dia, e sim mais uma comida de fim de semana, ou para momentos como esse de agora, faz uma pausa para se abastecer de bastante calorias para continuar a caminhada. E esse copo aqui vai para minha coleção, como uma lembrança dos meus últimos dias em Leicester, já que brevemente vamos mudar de cidade. Olha só a mágica. Ninguém faz uma coleção como essa jogando pelas regras. E deixando o mercado, a gente viaja 600 anos no tempo e chega no Guildhall, um dos salões com estrutura de madeira mais bem preservados do país. O Guildhall é um prédio medieval que serviu como estrutura para a Câmara Municipal. Hoje em dia é um museu, tu pode visitar gratuitamente e é como se tu estivesse viajando no tempo. Dá até para imaginar quantos banquetes já foram oferecidos aqui dentro, nessa atmosfera medieval. E bem do lado do Guildhall está a nossa próxima parada, que é a Catedral de Leicester. E mergulha em um oásis de paz e reflexão na Leicester Cathedral, uma catedral medieval com vitrais impressionantes. Claro, além da sua beleza gótica e todos esses vitrais maravilhosos, o grande atributo extra da Catedral de Leicester é a tumba do Ricardo III. O Ricardo III foi o último rei inglês a morrer em batalha, no caso que foi em 1485. Ele ficou imortalizado pela obra de Shakespeare, na qual até ele fala "meu reino por um cavalo" quando ele está perdendo a batalha. Hoje, o Ricardo III é uma figura marcante no turismo de Leicester. E o corpo dele ficou desaparecido durante todos esses séculos. O corpo dele foi encontrado somente em 2012, durante uma obra que teve no estacionamento aqui em Leicester. Daí procuraram os descendentes deles para fazer teste de DNA, daí bateu o que era. Então daí a cidade começou a fazer uma campanha de como sepultar um rei. Daí depois de 3 anos, em 2015, foi quando eles fizeram essa nova tumba para ele, descansando aqui no coração da catedral. E o design é bem interessante, é um bloco de mármore cavado em formato de cruz. Enquanto acontecia essa comissão de como ia ser o design da tumba, a grande pergunta era como se enterra um rei. E o Ricardo III, claro, tem vários marcos aqui da cidade falando sobre ele. Inclusive foi no estacionamento aqui atrás que acharam seus restos mortais. E para quem gosta de história, na frente aqui da catedral fica o Museu do Ricardo III. E assim como Portugal tem o CR7, aqui em Leicester tem um R3, o Ricardo III, imortalizado como um corcunda tirano cruel na obra de Shakespeare. Mas será que a realidade condiz com a ficção? Então explore o museu e tire as suas próprias conclusões. E outra curiosidade do museu é que em cima aqui tem uma raposa, que é o símbolo da cidade. E para quem quiser saber mais outros aspectos históricos da cidade, é bem fácil encontrar cartazes assim espalhados em vários pontos, explicando a história da rua, ou de personalidades, ou de outros barcos da cidade. E Leicester ainda guarda muito mais coisas para se descobrir. Até uma dica de viagem aqui no Reino Unido, se você encontrar placa azul assim, significa que é um prédio histórico e normalmente está escrito do que se refere. Nesse caso, mais um marco da história sufragete. E uma curiosidade aqui do Reino Unido é que de vez em quando encontra esses buracos aqui na frente da porta. Para antigamente o pessoal limpar o pé de barro antes de entrar na casa. E agora chegamos na prefeitura de Leicester, o Town Hall. Como a gente viu antes, o Guildhall foi usado como Câmara Municipal durante muito tempo, até chegar o momento em que ele não suportava mais o tamanho da cidade, que já tinha crescido, se desenvolvido, se industrializado. Então, na década de 1870,
Foi construída a nova sede da cidade no estilo da Queen Anne. Então admire a sua arquitetura maravilhosa, com seus detalhes ornamentados e rica história. Inclusive, aqui na frente da prefeitura está o slogan da cidade no chão, cravado nesse mosaico. E a frase Semper Idem, que significa sempre a mesma, o que representa a tradição e a história de Leicester. E aqui na porta da prefeitura e também em vários lugares da cidade a gente encontra o brasão de armas de Leicester, que é essa flor de 5 pontas, branca, com esse fundo vermelho. O brasão de armas de Leicester foi concebido em 1581 pela rainha Elizabeth I. O arminho de 5 pontas representa pureza e justiça. Claro que o símbolo de Leicester acabou sendo atualizado de acordo com os anos. Então, hoje em dia, a prefeitura usa esse símbolo mais estilizado, que é uma variação do brasão de armas. E tu vai achar esse logo espalhado por toda a cidade. Outra coisa interessante aqui da prefeitura é que aqui dentro também tem uns vitrais. Essa aqui é a praça, é bem bonitinha, com bastante prédios históricos ao redor, incluindo aqui o chafariz. Mas é um prédio para se admirar. Lembra quando eu falei, quando estava na High Street, que a gente estava pisando em solo romano? Leicester também teve o seu momento romano. E tu ainda pode encontrar as ruínas desse período aqui no Jury Wall. O Jury Wall é um antigo muro que protegia a cidade no século II depois de Cristo. Imagina só as legiões marchando por essas ruas, as trocas comerciais com o Império Romano e os segredos que esse subsolo ainda guarda. E hoje a única lembrança visível do passado romano de Leicester é o Jury Wall, com 23 metros de comprimento, 9 metros de altura e 2,5 metros de espessura, fazendo dele uma das maiores peças de alvenaria romana ainda existentes na Grã-Bretanha. É com certeza um lugar bem interessante para se conhecer em Leicester, e mesmo o museu estando fechado para sua reinauguração, dá para visitar facilmente. E até agora eu só mostrei coisas que ficam bem aqui no centro da cidade. Então Leicester é uma cidade que andando tu conhece muita coisa. Mas agora eu vou para um lugar levemente mais afastado do centro histórico, mas que vale a pena dar uma visita. E claro, nenhuma visita a Leicester estaria completa sem passar pelo Power Stadium, a casa do Leicester City. Até no logo do time a gente encontra 2 elementos de Leicester, a flor de 5 pontas e a raposa, que até a gente viu em cima do centro de visita do Ricardo III. O Leicester City está no seleto grupo de times que ganhou a Premier League, o campeonato inglês. Embora hoje não esteja no seu melhor momento, o que eu escuto meus colegas aqui falarem é: pelo menos a gente já ganhou uma Premier League, o que a maioria dos participantes do campeonato nunca ganharam. E para quem tem um tempinho, dá até para visitar a loja, que dá para cortar todo o material possível sobre o time. Então, para quem gosta de futebol, essa é uma boa pedida. E a história do Leicester City também passou por uma tragédia. 2 anos após ganhar o seu primeiro campeonato nacional, o dono do time acabou falecendo num acidente de helicóptero aqui dentro do estádio. Então foi erguida essa estátua pro The Boss. Mas o Leicester City é uma paixão na cidade, tu vai encontrar em vários lugares o símbolo do time espalhado. Então, para quem gosta de futebol, fica mais essa dica de visita. E agora é hora de voltar para a cidade, mais especificamente no campus universitário. E a nossa próxima parada é no Castelo de Leicester, que está dentro do campus da De Montfort University, a DMU. A entrada do castelo oferece esse caminho bem pitoresco. Agora é inverno, mas na primavera esse jardim aqui fica bem bonito. E claro, esse caminho do castelo é quase como se fosse uma viagem no tempo. Apesar de hoje essa aqui ser parte do curso de administração da universidade. O Leicester Castle foi uma fortaleza medieval construída por Guilherme o Conquistador em 1067. Aqui na região tem igreja, tem outros prédios históricos. E o que sobrou dessa construção hoje faz parte da Escola de Negócios. E o castelo ainda desempenhou funções importantes após o período medieval, como sessões judiciais trimestrais aconteciam aqui até 1972. E a Universidade de Montfort é a mais nova residente aqui desse castelo, sendo reinaugurada como Leicester Business School. Mas, apesar do castelo ter seu charme aqui em volta, eu ainda gosto mais do prédio de design. Mas não deixe de explorar aqui os arredores do castelo, tem muita coisa legal para ver. E cansado de tanta história e mistérios, então se preferir tu pode fazer aqui uma pausa para relaxar no jardim do Castelo de Leicester. Nós vamos dar uma olhada nesse oásis verde da região. Aqui pode ser uma boa opção para fazer um piqueniquezinho rápido ou apenas ficar escutando o som dos pássaros. Pode ser uma pausa para entrar em contato com a natureza. Tem o seu charme e fica bem aqui no coração da cidade.
Então, um jeito bem fácil de dar uma escapada desse agito urbano e passar algum momento com a fauna e flora local. Vamos mostrar o nosso destino final. E caso seja a tua primeira vez aqui no canal, eu sou o Joatan, ou Johnny, como tu achar mais fácil, doutor em Interface Design pela Bauhaus University, e eu vou terminar esse tour mostrando o meu local de trabalho, que é a De Montfort University em Leicester, ou DMU, como ela é mais conhecida. A DMU é uma universidade com mais de 150 anos de idade, oferece cursos em áreas de computação, mídia, design gráfico, saúde, engenharias, administração, tem curso para todos os gostos. E o que eu acho legal aqui do campus da DMU é como ele mistura a modernidade com a história, como esses prédios mais modernos, ou até mesmo prédios históricos como esse aqui atrás de mim, que é o Magazine Gateway, que já serviu de alojamento e até de prisão no passado. E se for considerar ainda o castelo, eu diria que a DMU é um lugar a ser adicionado na sua lista de visita. E outra coisa legal aqui desse campus é que ele fica bem na beira do rio Soar, que é o rio que corta Leicester. Então sempre tem os cisnes, é sempre um lugar bem agradável. É um bom lugar para fazer uma pausa. E outro fato legal de Leicester é que ele é um hub universitário. Ele tem duas universidades, a University of Leicester e a De Montfort University, que são referências aqui na região. O campus da DMU fica bem aqui no centro da cidade de Leicester e até aqui oferece uma vista bem agradável da cidade. Eu trabalho aqui nessa universidade já fazem 6 anos, principalmente no curso de Media Production. Inclusive até eu sempre dei aula nesse prédio aqui atrás, que se chama Queen's Building, que foi inaugurado pela própria Rainha Elizabeth II. E mais recentemente ajudei a desenvolver um curso de UX Design. Mas eu mencionei mais cedo que eu estava mostrando aquela cena do pub, que eu estou me mudando de Leicester. Na verdade eu moro em Derby e trabalho em Leicester. Inclusive aqui no canal também tem um vídeo sobre Derby. E a razão da mudança é que eu estou deixando a Inglaterra, mas não o Reino Unido. Eu vou começar a trabalhar na Heriot-Watt University, que é uma instituição com mais de 200 anos de idade. Então, no final, vai ser uma mudança positiva. O que, claro, vai trazer novos vídeos para o canal. Então, esse vídeo de hoje acabou sendo a minha despedida oficial de Leicester. Foi bom estar por aqui e vamos ver o que o futuro aguarda. E esse aqui é o canal Varietati, que sempre busca trazer conhecimento com cultura, gastronomia. Então, se é o tipo de conteúdo que tu gosta, se inscreve aqui no canal e fique por dentro das próximas publicações. Então, espero que tenham gostado dessa jornada por Leicester e nos vemos no próximo vídeo.